Oi, oi, bom dia, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Mais um dia para a glória de Deus, aleluia. Deus é fiel. Mais um dia Ele nos deu um presente para nós recomeçarmos, né? Debaixo da grandeza, poderosa mão de Deus, Ele nos guiará nesse dia de hoje, porque Ele é bom, porque Ele é bondoso, a infinita graça dele é eterna sobre nossas vidas. E por isso é motivo de gratidão, minha gente. Gratidão. Amém? Olha só. A mensagem de hoje se encontra no livro de Segundas Crônicas. Vamos ler ali no capítulo 13, no versículo 18. Capítulo 13, versículo 18. Vamos ler segundo Crônicas. O livro dos reis, fala das histórias dos reis. Vamos ver. E foram abatidos os filhos de Israel naquele tempo, e os filhos de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. Amém? Vê como é importante confiar no Senhor? Às vezes você ouve alguém falar assim: confia no Senhor, vai dar tudo certo. Aí a pessoa fica assim, confiar. Você vê na cara da pessoa que a pessoa não está acreditando naquilo que você está falando. Confia no Senhor que vai dar tudo certo. Creia somente que já deu tudo certo. Então a pessoa, ao invés de tomar posse dessa palavra, ela fica o quê? Desconfiada, né? Não acredita, sem fé. Se vê na cara, é nítido. Não crê, só simplesmente não confia, não crê. E é triste isso, porque quando a pessoa confia, ela vence guerras, ela vence batalhas. Eu vou contar uma historinha que está aqui na palavra do Senhor. É sobre os reis. Abião reina e peleja contra Jeroboão. Dois reis. Jeroboão era o rei anterior, até ele perder a guerra para Abião. Abião foi quem confiou no Senhor, quem cuidou das coisas de Deus, quem zelou, né, dos holocaustos, das coisas puras da mesa do Senhor, que fazia tudo aquilo com maior zelo, com maior cuidado das coisas de Deus. Jeroboão, infelizmente, ele se rebelou, ficou contra a Deus, ele pelejou contra Deus e por isso ele perdeu a batalha, perdeu o reinado. Tá vendo quando a gente se rebelia? Então a palavra do Senhor vai dizer o seguinte, no verso 3, que Abião ordenou a peleja com um exército de varões belicosos, de 400.000 homens escolhidos. A Jeroboão dispôs contra ele a batalha, com 800.000 homens escolhidos, todos varões valentes. Então, vamos ver nesse verso 3, do capítulo 13, de 2 Crônicas, que Abião só tinha 400.000 homens. E venceu a batalha. Não é a quantidade. Vai vendo a coisa, não é a quantidade. Esse Abião, esse rei, ele tinha 400.000 homens para guerrear contra Jeroboão. Jeroboão tinha 800.000 homens. Se você for lá na frente, no verso 17, você vai ver aqui. De maneira que Abião e o seu povo fizeram grande estrago entre eles, porque caíram feridos de Israel 500.000 homens escolhidos. Então quer dizer que eles, com 400.000 homens, eles ganharam uma guerra, matando 500 pessoas e sobrou somente 300 do exército de Jeroboão. Entendeu? Gente do céu, Deus é maravilhoso, né? Ele começou uma guerra, ele dependia mesmo muito da confiança. Tá vendo o que Deus faz quando a gente confia? Você tá vendo o que Deus faz quando a gente confia?
Tá dando para entender ele com 400 pessoas, 400 homens de guerra. Mas eram 400 homens, os homens. Eles eram escolhidos, eles tinham o nome de homens belicosos. Homens belicosos. Eu fui procurar o significado dessa palavra no dicionário. Homens belicosos diz que é homens referente, homens dispostos, com tendência, aguerridos, agitados, beligeralmente. Eles são homens que, quando não tem guerra, eles se atacam a eles mesmos, tão dispostos que estão a guerrear. Então, Abião, ele subiu no monte, na montanha de Efraim, e disse: ouve-me, Jeroboão, a todo o Israel. Porventura não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel e ele a seus filhos por um concerto de sal? Quer dizer, né, que tinha uma promessa, né, sobre eles. Tinha uma promessa sobre eles. E tem essa promessa. O trono de Davi nunca vai acabar sobre Israel. Porém, a desobediência, a rebelião, né? Porque aqui no verso 6 você vai ver, ó o que faz perder o trono. Contudo, levantou-se Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra o Senhor. Viu? Rebelou contra o Senhor. E juntaram-se a ele homens vadios, filhos de Belial, e fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão, sendo Roboão ainda mancebo, eterno de coração, e não podia resistir-lhes. Então, quer dizer, eles queriam, né, se levantaram, na verdade, eles se levantaram contra o Roboão, que era um mancebo, que era uma pessoa nova, ainda jovem, não conseguiria vencer, né, essa peleja. Então, não ia resistir. Aí, o que ele fala no verso 8? E agora cuidais de esforçar-vos contra o reino do Senhor que está na mão dos filhos de Davi. Bem sois vós uma grande multidão. Ele reconheceu o exército dele, que era grande. Roboão era neto, só lembrando, era neto de Davi, filho de Salomão. Entendeu? Então ele se levantou contra o reinado, né? E aí ele falou assim: cuidar e esforçar. Ele reconheceu, né? Isso aqui é o Abião contando, falando com ele. A gente reconhece que vocês têm uma grande multidão de exército, um monte de homens. Entende, né? Mas que adianta ter um monte de gente, mas não ter qualidade, não ter fidelidade. A qualidade aqui realmente a palavra certa seria fidelidade, né, a Deus. Porque olha que ele vai falar aqui, ó. Bem sois uma grande multidão, vírgula, e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez para deuses. Então, quer dizer, traiu o nosso Deus. Ele fez bezerros de ouro para adorar a deuses, deuses com D pequeno. Não só, vamos ver aqui mais para baixo. Se você ler o capítulo todo, você vai entender muito bem. Então, por isso que eu estou lendo, para não ficar só no versículo, entendeu? Estou lendo para a gente entender juntos. Vai ser maravilhosa essa leitura, é uma história muito linda, maravilhosa. Olha, a palavra de Deus é maravilhosa, porque nos instrui, a gente aprende com os erros dos outros. Não vamos ser ignorantes, vamos prestar atenção na palavra, que é a palavra de Deus que está falando aqui. Olha aqui, ó, que ele falou: não lançaste vós fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão, os levitas, e não fizeste para vós sacerdotes, como agentes das outras terras? Quer dizer, ele lançou tudo que era sagrado de Deus, tirou do caminho dele, tirou do reinado dele. Por isso que ele perdeu, ele traiu, ele ficou rebeliado. Ele começou a servir outros deuses, que não é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E aí começou a fazer as coisas que nem as outras pessoas de outras terras faziam. Não servia mais a Deus, não tinha aquele compromisso com Deus. E começou a adorar bezerros de ouro, né? E tirou os sacerdotes da casa do Senhor. Então, quer dizer, ele começou a decair.
Quando a gente começa a decair espiritualmente, logo vai decaindo, que vai perdendo tudo aqui no mundo físico também, porque ele perdeu a coroa dele, porque ele foi rebeliou contra o Senhor, lutou contra o Senhor. E quando a pessoa começa a lutar contra o Senhor, a tendência dela é perder e vai perdendo tudo. E ele perdeu a coroa, né? Tem pessoas que perdem outras coisas e ele perdeu a coroa. Tem gente que perde até a vida porque está guerreando contra Deus, o verdadeiro Deus. Ele deixou de adorar o verdadeiro Deus para adorar deuses, fazer as coisas que as outras pessoas faziam, né? Adorar. Então, vamos ver aqui que Jeroboão, ele perdeu o reinado por falta de fidelidade a Deus. Ele preferiu adorar outros deuses. Então, vamos ver que Abião, ele fala aqui, agora ele vai falar sobre ele, ó. Porém, quanto a nós, isso é Abião falando, o Senhor é nosso Deus, ele afirma, o Senhor é o nosso Deus. E nunca o deixamos. Ele mostrou o que aqui? Fidelidade. Fidelidade a Deus. Como é importante a pessoa ser fiel a Deus, ter um compromisso real com Deus. Não trocar Deus por nada. Por nada. Se você não troca Deus por nada, você vai ver que você vai vencer. Porque se Abião, ele venceu, você também vai vencer. Eu vou vencer. Todos nós vamos vencer. A parte B do versículo 10 vai falar que ministram o Senhor, são filhos de Arão e os levitas se ocupam na sua obra. Viu? Quer dizer, além deles terem fidelidade com Deus, ainda fazia os trabalhos na obra de Deus, servia na casa de Deus, tinha compromisso com o Senhor, né? Lembrando que a palavra de Deus fala que quando a gente faz as coisas na casa de Deus, a gente não está fazendo para homens, estamos fazendo para Deus, o próprio Deus. Então foi isso que Abião falou. Ele falou também, e queimam ao Senhor cada manhã e cada tarde, holocaustos. Então tinha um compromisso de servir a Deus, fazia holocaustos, censos aromáticos, dispondo os pães da proposição sobre a mesa pura e o castiçal de ouro e as suas lâmpadas para se acenderem cada tarde, porque nós temos cuidado do serviço do Senhor, nosso Deus, porém vós o deixaste. Ele lembrou a Jeroboão o que ele deixou de fazer, mas eles estavam continuamente fazendo. Eles tinham um compromisso, era com o Senhor, não com pessoas, não era com o rei. Porque desde então o rei ainda era Jeroboão. Depois teve a guerra, né? Então ele falou. Aí que aconteceu? Aqui a gente vai ver que ele servia a Deus de tarde, de manhã, fazia o sacrifício, fazia tudo certinho. E aí Deus está conosco, na nossa frente. Vamos ver aqui, tipo um alerta de Abião. Abião, ele falou do compromisso dele com Deus. E ele falou assim, olha, Deus está na nossa frente, tá entendendo? Deus está na nossa frente. Então não peleja contra nós. Você vai ver aqui no verso 12, não peleja contra nós, porque vocês não vão prosperar, filhos de Israel. Vocês não vão prosperar. Se vocês pelejarem contra nós, porque Deus está na nossa frente, porque ele sabia a fidelidade dele com Deus. É importante a gente saber quando a gente está sendo fiel, obediente, temente a Deus, a gente sabe que pode se levantar 1000 da sua direita, 10.000 à sua esquerda e você não vai ser atingido, porque Deus está na sua frente. Então, Jeroboão, não é Reboão, Jeroboão, ele armou emboscada. No verso 13, você vai ler ali, ele armou emboscada, ele cercou na frente, atrás, do lado, tudo que é lado, de trás, de frente. Então, minha gente, vamos ver que Judá olhou, eis que tinham que pelejar no verso 14, por diante e por detrás. Então clamaram ao Senhor. Então o que eles fizeram? Eles viram que estavam cercados.
povo de Judá. E eles foram o quê? Clamar ao Senhor. Ei, não espere estar cercado para clamar ao Senhor, não, hein? Clame antes. Tenha fé, posicionamento, fidelidade, né? Oração, que eles clamaram ao Senhor para vencer uma guerra. São 3 itens que você não pode nunca esquecer de ter na sua vida. Fidelidade, posicionamento, servir Deus fielmente. Fidelidade, posicionamento, clamor, oração, muita oração para você vencer as guerras. Guarde isso. Então vamos ver os desfechos dessa história. Tá quase acabando, gente, calma. E os homens de Judá gritaram. E sucedeu que, gritando os homens de Judá, o povo de Abião, Deus feriu, olha quem feriu, Jeroboão. Deus feriu a Jeroboão e a todo Israel. Jeroboão e a todo Israel, vírgula, diante de Abião e de Judá. Entendeu? E os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, e Deus os entregou na sua mão. Viu quem guerreou? Depois do clamor, quem guerreia é Deus que vai na sua frente, quebrando as correntes, tirando os espinhos, fazendo você passar. É Deus que faz você ser mais que vencedor. De maneira que Abião e o seu povo fizeram grande estrago entre eles, porque caíram feridos de Israel 500.000 homens escolhidos. E foram abatidos os filhos de Israel naquele tempo, e os filhos de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. Chegou no versículo que nós começamos. Amém? Essa palavra é maravilhosa, aprendemos muito. Tem mais ali, ó, tem o 19, tem o 20, 21 e o 22. Vou deixar o último. Os mais sucessos, pois, de Abião, tanto os seus caminhos como as suas palavras estão escritos na história do profeta Idu. Profeta Idu. Está escrito na palavra de Deus. A gente aprende muito, por isso que é importante a gente ler. Não podemos ter preguiça de ler, ok? Vamos ler e Deus vai nos revelando as atitudes boas e ruins que se encontram nos exemplos das pessoas de antigamente. Às vezes, hoje em dia, você está tão ocupado que você não para ver que as pessoas ruins estão fazendo coisas ruins e estão se dando mal. Aparentemente até parece que está dando tudo certo, mas não está dando tudo certo, porque na palavra de Deus o mal nunca vence. Quem vence é quem serve a Deus, quem faz o bem. Quem serve a Deus é que vence. E para a gente vencer, para ser um soldado vitorioso, para ser um soldado que está disponível, belicosos, não esqueça essa palavra, belicosos, temos que ser servos do Deus Altíssimo, soldados do Deus Altíssimo. Minha gente, a palavra de hoje foi muito produtiva, aprendemos muito. Aprendemos que quando a gente é fiel, quando a gente está disponível, né, belicosos, disponíveis, né? Quando a gente é fiel, quando a gente tem cuidado com as coisas de Deus, temos temor, nós aprendemos que, mesmo que nós estamos em menos quantidades, o nosso Deus vem e guerreia por nós. Ele nos entrega o inimigo nas nossas mãos. Ele faz coisas grandiosas quando existe confiança nele. Quando você confia verdadeiramente no Senhor. Porque Abião foi para a guerra com menos pessoas, pela confiança, pela fé que ele tinha em Deus. Ele sabia que Deus estava na frente dele. Isso é importante. Amém? A paz do Senhor Jesus, que o Espírito Santo venha revelar essa palavra em seu coração, que você venha meditar, que você venha ter um tempo, abrir sua palavra, né? A palavra de Deus e ler, meditar, né?
Que Deus venha revelar o profundo dessa palavra no seu íntimo, no seu espírito. Que você venha ter um tempo para ouvir a palavra de Deus. Que você reserve um tempo para você entender o que Deus está falando através da minha vida, através da palavra dele. Que ele está me usando aqui como um instrumento na mão dele para falar com você também. Então, tome posse da palavra, seja uma pessoa confiante, confia no Deus Todo-Poderoso, confia nele, que o mais ele fará. Amém? Que Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus, e vamos que vamos.